forte, autossuficiente e não precisa de Deus, porque é ateu. Eu sou ateu, não creio em Deus, vou morrer assim. O problema é seu. O problema é seu. Se você não quer Jesus Cristo, mas eu quero ver você na hora da morte. Se você tem coragem de dizer isso para mim, irmão, na hora da morte eu vou negar Deus, eu vou recusar Deus, eu vou negar, eu quero ver, queridos, eu quero ver esse homem corajoso para negar Deus. Eles geralmente dizem, ai meu Deus, geralmente é essa palavra que nós escutamos no leito de dor, uma pessoa dizer ali, ai meu Deus, não é isso? E às vezes é até ateu, mas nessa hora ele reconhece que se não é Deus na vida dele, então chame ali o pregador do evangelho, chame o irmão que toca no evangelho ali nos hospitais, vai chamar, pode ser o mais simples irmão ali, que vende picolé, confeito, qualquer um, não importa, chama o irmão e diga, irmão, vem aqui fazer o convite de salvação para o meu parente, que ele está partindo aqui nesse hospital aqui, Santa Joana, Esperança, o hospital português, seja lá onde for, o hospital, chame aquele irmão e diga, irmão, vem aqui, faça o convite de salvação ao meu parente, ele está falecendo, mas ele precisa de um Salvador, ele precisa aceitar Jesus Cristo para morar no céu de glória, para morar no céu de glória. De que adianta eu me ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta o homem se agarrar à sua religião, a minha religião salva, mas não quer aceitar Jesus Cristo, quer aceitar uma religião, mas não quer aceitar Jesus Cristo. Meu Deus, que situação! Não custa nada, queridos, você chamar o irmão ali, vem cá, irmão, você é pregador do evangelho? Sou, irmão, sou pregador do evangelho, só pega a salvação, pega a salvação, vem aqui no leito de dor do meu parente que está aqui. Nós somos ricos, nós temos dinheiro, fortuna, mas não importa a nossa fortuna, não importa, queridos, o importante é a salvação. Chama aquele irmão, por mais pobrezinho que seja, por mais simples que seja, por mais humilde que seja, mas que pega o evangelho com sinceridade, ele vai fazer o convite ali ao seu parente, que está ali morrendo, já nas últimas horas da sua vida, e quando ele fizer o convite de salvação, o Senhor vai levantar as mãos, significa que ele aceitou Jesus Cristo e vai morar no céu de glória. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu me lembro uma vez, eu fui ali pregar no Barão de Lucena, evangelizar, e cheguei no leito ali de um jovem, só tinha pele e osso, pele e osso. Eu perguntei, o jovem que estava ao seu lado disse, olha, já vieram alguns irmãos evangelizar ele, mas ele não aceitou. Eu disse, não tem problema algum, eu vou pegar o evangelho assim mesmo. E começamos ali a anunciar o evangelho. E depois que fizemos o convite, ele levantou a sua mão. Ele levantou a sua mão, queridos. A sua mãozinha não tinha força para falar, mas a única força que ele tinha no seu corpo foi levantar a sua mão dizendo, eu aceito Jesus Cristo como Salvador, eu quero morar no céu de glória. Eu não sei, mas eu creio que aquele jovem partiu. Na condição que ele estava, não sei que doença era, não sei se era o câncer, não sei se era AIDS, mas ele estava já esperando o dia e a hora da sua morte. Mas ali ele aceitou Jesus Cristo. Vale a pena, queridos, você convidar o pregador do evangelho ali no hospital para visitar o seu parente. Vale a pena. Vale a pena, queridos. É uma questão de vida ou morte. Se o seu parente aceitar Jesus Cristo, ele vai morar no céu de glória. Vai morar no céu de glória. Não tem alegria maior, queridos, quando o pecador se arrepende no céu de glória? Não é assim? Como diz ali em Lucas capítulo 15, versículo 10, a palavra de Deus diz que é uma festa no céu. Quando o pecador se arrepende, há uma festa no céu. Quando o pecador se arrepende, já imagine ali no céu, quando o seu parente ali aceitou Jesus Cristo, a festa no céu de glória.
A festa no céu de glória, queridos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas quando o mundo festeja a carne, o que será que acontece no céu? E quando o cristão que recebe o Espírito de Deus se deixa participar ou assistir tal festa, será que há uma festa no céu? O cristão não pode servir a dois senhores? Não pode servir a dois senhores? A Deus e a Mamon? A Deus e ao carnaval? Não. Ele só pode servir a Deus. Mas mesmo assim acontece. Às vezes nessa época do carnaval, muitos deixam o Evangelho para pular o carnaval. Muitos deixam a sua fé em Cristo para pular o carnaval, queridos. Muitos nessa época deixam a sua fé em Cristo para pular o carnaval. Não é a realidade isso que acontece? Mas não fique não. Não fique com essas coisas não. E você sabe, se você vai sair com vida dessa festa, e você sabe se vai estar inteiro depois dessa festa, então nós não podemos brincar com o carnaval. É imprevisível. É imprevisível. Pode acontecer muita coisa no carnaval. Você pode perder a sua vida. Não brinque não, é uma coisa imprevisível. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que ele foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 a 20. O nosso corpo, queridos, é um templo. Como o apóstolo Paulo dizia, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não pode estar envolvido no carnaval. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não pode se envolver com o carnaval, não. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você não sabe que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 10. Glória seja dada ao nome. Você não sabe que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus, quem essas coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, ali, capítulo 6, versículo 9 a 10. As pessoas que não aceitam a palavra de Deus, os seus mandamentos, como verdade, e preferem seguir os seus próprios caminhos morais, se enquadram no texto de Romanos, no
capítulo 1, versículo 24 a 32. Glória seja dada ao nome do Senhor. O apóstolo Paulo ele falou com propriedade, queridos. E naquela época existia essa preocupação do apóstolo em chamar a atenção daqueles povos do passado quanto às suas práticas pecaminosas, quanto à prática do pecado. Não foi diferente no passado com os profetas Jeremias, Elias e outros homens de Deus. João Batista, que denunciou ali Herodes, que estava adulterando com a mulher do seu irmão Filipe. E João Batista foi e denunciou: você está adulterando, você está adulterando. Resultado, João Batista foi degolado, queridos. Mas ele denunciava o pecado naquela época, sem falar que Jesus Cristo, ele também denunciava, queridos, as práticas pecaminosas do passado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Jesus denunciava. Existia ali fariseus, escribas, homens que conheciam da lei mosaica, mas defendiam a sua lei como tábua de salvação e renegavam Jesus Cristo como Messias e Salvador. E Jesus chega naquela época, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, por Jesus Cristo. Mas o fato dos escribas e fariseus negarem Jesus Cristo, queridos, negaram Jesus Cristo, se torna pecado. Não foi pelo fato de praticarem algum pecado de imoralidade, não, mas se seria pelo fato de alguém negar que Jesus estava ali com a missão de salvar, de resgatar, de reconciliar o homem com Deus. Essa é a missão de Jesus Cristo. E ele falou para os religiosos daquela época, que estava ali defendendo a sua lei e dizendo que Jesus não era o Messias, que Jesus não poderia quebrar o sábado, Jesus não poderia lhe abolir. Jesus, ele veio, queridos, como diz a palavra, cumpriu a lei e os profetas, mas ele não aceitava que Jesus tivesse cumprido a lei e os profetas. Não deveremos continuar fazendo sacrifício sacerdotal no templo para expiar nossa culpa, o nosso pecado. Assim diziam os escribas e fariseus, queriam continuar fazendo sacrifícios no templo. Aí chega Jesus e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o sacrifício perfeito. O sacrifício que eu vou fazer por vocês é perfeito. Não precisa mais repetir. Vocês precisam só reconhecer que eu sou o Messias, o Salvador da humanidade. Eu vim lhe trazer a salvação, o perdão de Deus, a vida eterna. Me aceitem como o Salvador das suas vidas. E Jesus Cristo, queridos, enfrentou muitos que defendiam, que eram contra. Jesus Cristo enfrentou, queridos. Já imaginou ali no passado a dificuldade de Jesus Cristo proclamar o Evangelho? Hoje nós temos mais liberdade de proclamar o Evangelho. Se é que existem ainda algumas restrições em alguns lugares, porque se fosse permitido, em alguns lugares públicos, nós proclamaríamos o Evangelho, mas tem lugares que não é permitido. E vocês sabem da lei do silêncio. A lei do silêncio é assim: você não pode ultrapassar tantos decibéis. Mas só que aqui é um terminal de passageiros. As pessoas estão de passagem, não tem residência para incomodar. Então nós podemos proclamar o Evangelho com liberdade. Eu não poderia proclamar o Evangelho em lugar residencial. Eu não poderia, porque incomodaria as pessoas que estão dormindo, descansando. Não poderia.
mas só em lugares públicos que não há residências e as pessoas estão de passagem. Cada um vai para o seu lugar, vai trabalhar e estão de passagem. Glória seja dada ao nome do... Eu reconheço isso, querido. Reconheço isso. Eu não quero que alguém depois chegue para mim e diga: irmão, você está incomodando a minha residência. Não. Ali onde eu moro existe ali bares, as pessoas botam música do brega. Não é assim, você fica incomodado? Não é assim que acontece muitas vezes? E nós às vezes ficamos até sem poder reclamar, porque as pessoas fazem isso junto de moradias residenciais. E as pessoas querem descansar no sábado e no domingo, porque estão cansados do trabalho. Aí chega para descansar, está ali um bar com a música brega o dia todo no seu pé do ouvido. Como é que você vai dormir, descansar? É por isso que eu respeito, queridos. Eu não faço evangelho, não prego evangelho em lugares residenciais, não. Só em lugares públicos, que as pessoas estão de passagem. Não vai incomodar, porque as pessoas estão de passagem. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas é assim, Romanos capítulo 1, versículo 24 a 32, quando o apóstolo Paulo chamava a atenção naquela época da imoralidade, do pecado daquela época, que não é diferente hoje, queridos. Esse carnaval está aí, vai levar muitos à morte e à sua destruição. Muitas famílias vão ser destruídas, muitas mães vão chorar a perda dos seus filhos por causa desse carnaval terrível, abominável. Meu Deus, quantas famílias serão destruídas por causa dessa festa abominável? Romanos capítulo 1, versículo 32. Por isso Deus nos entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si, trocar a verdade de Deus pela mentira e adorar e servir as coisas a serem criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus nos entregou as paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão um pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezam o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam, tornando-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São biblioteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aquelas que as praticam. Glória seja dada ao nome do Senhor. Essa é a passagem, queridos, do apóstolo Paulo, falando aos romanos da perversão, da imoralidade, do pecado daquela época, da homossexualidade que existia, do lesbianismo que existia naquelas épocas. O apóstolo Paulo condenava, queridos, condenava. Deus não aceita esse tipo de comportamento. O homem mudando o uso natural
o desejo pela mulher e se inflamando com outro homem, a mulher mudando o uso natural e se inflamando com outra mulher. E Paulo chamava a atenção aos romanos naquela época: cuidado com essas práticas, vocês serão condenados, cuidado, Deus não aceita esse comportamento. E eles começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, eles os entregou à disposição mental reprovável para praticar o que não deviam, tornando-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São biblioteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, impresunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Meu Deus! Hoje, querido, o carnaval está aí. Quantas pessoas vão praticar esse mal? Quantas pessoas vão fazer isso? Quantas pessoas vão se aproveitar desses 4 dias? Quantas pessoas vão perder as suas vidas? Quantas pessoas vão se drogar? Quantas pessoas vão praticar o mal, o homicídio? Quantas pessoas vão perder ali, queridos? Vão adquirir ali uma gravidez inconsequente? Quantas mulheres vão ser engravidadas, uma gravidez inconsequente, por causa do excesso do carnaval, da bebedice, por causa das drogas? Quantas coisas vão acontecer nesse dia, queridos, que não era para acontecer, custa nada, queridos, vocês aceitar Jesus Cristo. O que custa a vocês aceitar Jesus Cristo? Não estou falando de religião católica, não estou falando de religião evangélica, não estou falando de religião islâmica, não estou falando de religião espírita, kardecista, não estou falando de nada disso, queridos. Estou falando de vocês aceitar Jesus Cristo. Não é placa de religião que vai lhe salvar, não é placa de religião que vai lhe garantir a salvação. É você dizer a este mundo: eu aceito Jesus Cristo, eu quero obedecer a Deus, eu quero servir esse Deus maravilhoso, eu não quero mais praticar o mal, o pecado, a prostituição, a bebedice, o carnaval. Não, acabou-se, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo em minha vida. Eu vou servir a Jesus Cristo, eu vou andar aqui na terra em fidelidade a Deus, eu quero morar no céu de glória, vou largar todas as práticas pecaminosas deste mundo, vil pecador, e vou andar em comunhão com Deus, vou comprar exemplar da Bíblia Sagrada, eu vou começar a ler e a meditar. Não é questão religiosa, queridos, não é religião que vai lhe garantir a salvação, mas é você, no seu coração, na sua vida, dizer a este mundo, se rebelar contra este mundo, se revoltar contra este mundo, vil pecador, se rebele, queridos, contra este mundo, e diga a este mundo: eu vou aceitar o Deus Salvador. Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo. Jesus proclamou o Evangelho ali em Jerusalém. Quantas igrejas existiam no passado? Eu lhes pergunto: quantas igrejas existiam no passado? Quantas igrejas existiam no passado? Quantas, queridos? Eu lhes pergunto: existiu o templo de Jerusalém? Existiu o templo de Jerusalém? E mesmo o templo de Jerusalém, queridos, os saduceus e escribas não aceitavam Jesus como Messias. E ele chegou naquele templo e começou a expulsar
lá os comerciantes, pegou uma zorrague e disse: a minha casa é casa de oração. Vocês estão fazendo a minha casa de oração com ouvido e ladrões, e faziam comércio dentro da casa de Deus. E Jesus, revoltado com aquela atitude, e ele ficou tão revoltado, queridos, que chegou a dizer ali: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada, este templo vai cair por terra. Vocês estão pensando o quê? Que vocês vão aqui achar que a lei é mais importante do que Jesus Cristo? Vocês estão pensando o quê? Eu vim cumprir a lei e os profetas. Eu sou o Messias enviado por Deus para vocês aceitarem o Salvador. Mas eles queriam aquela religião, eles queriam a lei, queridos. Não aceitavam Jesus Cristo como enviado por Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha vida eterna. Eles não aceitavam Jesus como Messias. Existia o templo de Jerusalém, mesmo aquele templo de Jerusalém foi derribado aquele templo, queridos. Não ficou pedra sobre pedra que não seja derribado. E assim aconteceu. E hoje, queridos, Jesus falava no passado das pessoas vão aceitarem como Salvador. E ele não falou de placa de igreja alguma no passado. Não falou de placa de denominação alguma. Não que eu seja contra, querido, alguém congregar, mas alguém peça a direção a Deus, aonde você vai adorar a Deus. Eu não vou chegar aqui e dizer: vá para a igreja tal, e depois se lá tem um pedófilo, e se lá tem alguém que vai fazer mal à sua família, e você vai me acusar, vai dizer: irmão, você disse para a igreja mais próxima da minha casa, e depois você vai me condenar, me acusar. Eu não quero essa culpa não, queridos. Se você quer